Muito boa noite a todos vocês que estão aí nos assistindo nesse momento ao vivo aqui no nosso Instagram, no nosso podcast. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado por cada um de vocês já estar aqui conosco. E nessa noite, claro, como anunciado, nós vamos estar aqui com eles, a Danila e o Júlio César, o pessoal da SOS Limpeza e Organização Profissional. Tá? Mas antes de falar com eles, como sempre, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, que são nossos parceiros aqui, é claro, né? A Atlética Nutrition, a Clínica Imagem, a Pizzaria do Chefe, a Super Selfie Produções, a Água Doce Express, lá do Hipercenter, a Inova Show, a sua casa do seu jeito, e a Estilo Ótica. São nossos parceiros e os nossos amigos aqui que fazem do nosso podcast chegar até você aí na sua casa, tá bem? Muito obrigado desde já, agradeço a todos os nossos patrocinadores e também agradeço agora e já passo a bola para eles, ao casal Danila e Júlio César, que já estão com a gente aqui. Obrigado, pessoal, por vocês estarem aqui essa noite. Obrigado a gente. Ao Júlio, a Danila, da SOS Limpeza e Organização Profissional. Nós vamos contar, é claro, um pouquinho da história dessa empresa, mas antes da gente chegar na empresa, pessoal, eu estava aqui nos bastidores conversando com eles, claro, né? Todo casal tem uma história, e a história de vocês é aonde eu quero começar. Danila, primeira coisa, como começou essa história aí com o Júlio e depois você vai contar para a gente como é que começou esse negócio de limpeza. Mas limpeza é uma coisa só de mulher ou o homem também está no meio? Não, isso é um preconceito que existe muito grande, né? Que limpeza é uma coisa de mulher. Mas acreditem, existem muitos homens que limpam muito melhor do que muitas mulheres. Meu marido é uma prova dessa, porque ele realmente faz uma limpeza muito boa. Antes de nós trabalharmos com limpeza, sempre foi algo que é atrelado a ele mesmo, né? Uhum. Ele sempre foi o único homem da casa, que ele só tinha irmãs, mas ele sempre ficava nessa função de fazer comida, fazer limpeza. Então, ele já foi criado num lar assim. Então, o que facilitou bastante de quando a gente abrir a empresa, ele entrar nesse ramo profissional também. E aí, juntou o útil ao agradável, né? Porque a gente estava conversando nos bastidores aqui que o Júlio, ele tinha uma outra atividade, vocês tinham outros planos, e aí a limpeza chegou no momento da vida aqui. Pessoal, eles são de Bastos, tá? Esse casal incrível aqui, vocês vão conhecer um pouquinho das histórias deles hoje. E eu queria já deixar, Júlio, que você apresentasse pra gente um pouco da tua história. Onde foi, Júlio, que você conheceu a Danila? A gente se conheceu em Birigui. Que a gente tinha... Vocês eram de Birigui? Isso, a gente era de Birigui. E lá eu tinha uma montagem de calçado e é onde eu encontrei ela em outra fábrica de calçado. Certo. A gente se separamos e logo depois a gente se encontramos. Ah, então, né, houve uma separação aí e depois um retorno. Isso. E aí isso serviu para fortificar os pilares aí do relacionamento? Sim. Claro, né? Bastante. Aí é onde a gente voltou com uma ideia já de não trabalhar para os outros, mas para nós mesmos. Uhum. Aí a gente montou uma montaginha de calçado. Lá em Birigui? Lá em Birigui. Vocês mexiam com calçado? Isso, com calçado. E é onde essa fabriquinha pequena de que fazia ali 60, 80 par só, e ela onde foi que a gente começou a fazer 600 par dia. Ô, louco! Você e a Danila? É, e mais alguns funcionários que a gente tinha. Tá. E é onde ficamos... Quanto tempo? 5 anos. 5 anos. 5 anos assim. Lá em Birigui. Lá em Birigui. Birigui é a capital nacional do calçado, né? Calçado infantil, isso. Aí, um pouco antes da pandemia, meu pai veio a falecer em Bastos. E como só tinha eu longe, 20 anos longe, minhas irmãs tudo perto, resolvi voltar para Bastos. Uhum. E nisso meu pai faleceu e eu tive que trabalhar em granja. Onde eu entrei trabalhando em granja que eu comecei a fazer manutenção e a Danila foi trabalhar de doméstica. Certo. Porque aí onde foi esse ponto-chave. Que ela pegou férias uma vez e só nessas férias que ela pegou, que ela trabalhou uma semana, ela tirou mais da metade do salário dela. E aí você, como todo homem que já começou a pensar na contabilidade, né, Danila? Fez as contas ali e falou, peraí, esse setor aqui tá um pouco mais promissor. Como eu sempre gostei de investir um pouco mais, né? Eu olhei e falei, mas peraí, que ela vai ganhar mais do que eu? Como? Fazendo limpeza. Olha o machismo já. Você viu, né? Machismo. Fazendo limpeza. Aí foi onde
a gente sentou e conversou e perguntei para ela se tinha marido e mulher trabalhando com limpeza. Ela falou que tinha e eu fui pesquisar. E eu pesquisei e eu vi que tinha muito casal trabalhando e ganhando muito dinheiro com limpeza. Com limpeza, que é um dos setores hoje que mais contratam e empregam, né? Um setor multimilionário, né, Danila? Após a pandemia, esse setor ficou em evidência, né? Porque depois da pandemia, a gente descobriu que limpeza não é algo que é feito como a gente aprendeu lá antigamente, com sabão em pó, que boa. Isso não mata os germes, né? Então, essa limpeza ela não é realmente eficiente para matar as bactérias. Então, depois da pandemia, o Brasil ele teve essa cultura de uma limpeza mais profunda, né? E aí, então, eu trabalhando como empregada doméstica, quando eu fui trabalhar como empregada doméstica, eu percebi que limpar não é todo mundo que limpa, não é qualquer um que limpa uma casa. Então, eu fui procurar cursos, porque eu queria me especializar e eu fui procurar cursos para isso. Certo. Logo veio a pandemia e os cursos online bombaram. Bombaram. E aí eu lembro que naquele ano, na Black Friday, eu comprei o curso que eu gostaria de comprar, porque sempre entra em promoção. E comecei, então, a estudar e aplicar na casa da minha ex-patroa. Isso em 2000 e? Isso foi há 3 anos atrás, em 2021. 2021. Isso, 2021. Então, aí eu comecei a ter essa curiosidade. Eu sempre gostei muito de estudar e tive essa curiosidade. E conheci na internet, né, um diarista, onde ele fazia limpezas. Me chamou muito a atenção. Primeiro, era um homem limpando. Cara bom. Cara bom. Segundo... Igual o Júlio, assim, cara bom. Não, o cara é bom. Não, ele é melhor. Ele tem muito mais tempo de... Muito mais tempo de estrada. Tem. E aí eu me interessei e falei, nossa, interessante, né? São produtos profissionais, equipamentos profissionais. E aí, na época, mesmo trabalhando registrada na casa dessa minha ex-patroa, eu comecei a comprar os produtos por conta própria e os equipamentos profissionais. Na época, até o Júlio me falou, nossa, mas vai comprar produto para limpar a casa dos outros? Mas eu achei importante eu testar aquela metodologia. Certo. E eu vi que realmente era algo que funcionava, o meu trabalho ficou mais rápido, ficou mais eficiente, acabou com as minhas dores nas costas, porque dentro do curso você aprende até mesmo que você tem que ter postura para limpar. É verdade. Né? A maioria, acho que 90% das diaristas empregadas domésticas, se você for perguntar, elas têm problema de coluna, problema nos ombros, por conta da má postura. A maioria delas trabalha o dia inteiro com as costas encurvadas. Então, isso gera muitas doenças. E aí eu fui testando os produtos, os equipamentos, realmente vi que aquilo facilitava muito a minha vida. E nas minhas férias, peguei 15 dias de férias, anunciei entre os meus amigos que eu estaria fazendo faxina. Certo. Em 4 dias de trabalho, eu tirei R$800. Olha só. Aí foi quando ele já falou, não, alguma coisa de bom tem aí. Sendo que o salário era 1.200 na época. Isso, meu salário na época era 1.200. Um salário aí de qualquer profissão, né? Isso. O base seria R$1.200. Isso. Aí eu, um dia em casa, depois dessas 4 faxinas, aí ele falou pra mim, de tanto ele ver também eu estudando lá sobre limpeza e tudo, aí ele me perguntou, ele falou, você quer um sócio? Aí eu falei, quero, só que temos uma condição. Você vai fazer o curso de restauração de vidros e eu ainda te dou o curso de presente, se você quiser virar meu sócio. Me fez fazer uma coisa que eu não gosto, estudar. Ele Aprendi não a gostar. Sim. Aprendi a gostar. Que foi muito importante, né, Júlio? Porque, como a Danila disse, que ela, através do estudo e da dedicação dela ali por uma profissão que todos nós achamos que sabemos, caiu por terra. Isso veio a calhar porque você fala, tenho certeza que seu pensamento foi assim, eu estudar para fazer limpeza? Quem é que estuda para fazer limpeza, não é? Com certeza foi assim. Aí depois que eu comecei a estudar, eu comecei a ver. No meu caso, foram 235 aulas online. Para aprender passo a passo como se limpar um vidro, como se descalcificar um box, os produtos que eu tinha que usar, as boinas corretas, o tipo de máquina correto, porque não é qualquer tipo de máquina que você usa, como se usar o raspador de vidro, que
Tem uma técnica. Sim, é isso aí. Tudo que você está me dizendo são ferramentas, assim como a Danila disse, que foram agregando, né, dentro da atividade de vocês para que haja até uma eficiência melhor. Uma eficiência melhor e uma rapidez melhor. Rapidez também, é verdade. Bem melhor. É verdade. E aí vocês... O Júlio topou. O Júlio falou, então eu vou ser seu sócio, Danilo, e vocês vão trabalhar junto. Foi aí que nasceu a SOS Limpeza e Organização Profissional? Isso, aí nasceu a ideia, né? Nós tínhamos essa ideia. Então, o que nós combinamos? Essa ideia foi mais ou menos em agosto, que quando foi as minhas férias, meio de agosto, e a gente combinou, final do ano, nós dois vamos pedir demissões dos nossos trabalhos e vamos abrir a empresa a partir de janeiro. Ah, vocês ainda estavam trabalhando para Sim, outras empresas, a gente ainda estávamos os dois ainda trabalhando registrados de CLT. Mas Certo. estudando. Isso, mas em paralelo já agregando estudando. conhecimento. Isso. Aí quando foi no mês de setembro, no dia 27 de setembro, eu machuquei o meu joelho e descobri que eu precisava operar. Poxa. E não tinha como fugir daquela cirurgia, porque afinal eu já estava há 12 anos protelando aquela cirurgia, não tinha mais o que fazer. Certo. Então aí eu tive que fazer a cirurgia. Nessa de eu fazer a cirurgia, a minha ex-patroa me mandou embora. Então aí eu já aproveitei, né, que eu já tinha pegado todos os meus benefícios e falei para o Júlio, então vamos investir. Tinha 2 meses de recuperação que o médico tinha me dado. Então, esses 2 meses de recuperação... Um mês depois, no dia 27 de outubro, eu fiz a minha cirurgia. O médico me deu 2 meses. No dia 27 de dezembro, exatamente, nós fizemos a nossa primeira pós-obra como SOS Limpeza. Olha que legal. Eu lembro que eu não dobrava a perna. Ah, você ainda estava se Sim. recuperando Sim. Ela não dobrava nada. Eu não dobrava nada Só a perna minha reta. perna. Nossa. A minha perna esquerda inchava muito por conta da cirurgia ainda. Eu lembro que, como eu tenho que usar um sapato antiderrapante, eu lembro que eu perdi as minhas 2 unhas do dedão, caíram as 2. Caramba. Nessa primeira pós-obra. Nessa primeira pós-obra. Nessa primeira pós-obra. Exato. Eu lembro que era uma Que loja... foi assim, quando vocês, vamos dizer, inauguraram, né? Sim, Iniciaram as sim. atividades ali da empresa, Exato. consolidada com o Júlio e você. Eu Isso. lembro que essa loja, ela tinha um mezanino. Eu lembro de descer limpando a escada sentada. Porque eu não conseguia dobrar o meu joelho ainda. Sim. Mas fizemos aquela pós-obra. A partir dali, abrimos os nossos trabalhos, né? Como era uma loja muito conhecida lá em Bastos, então as pessoas começaram a conhecer o nosso trabalho, ficaram admiradas primeiramente pela forma que nós trabalhávamos. As pessoas estão acostumadas a fazer pós-obra tacando água em toda a casa. E a gente não trabalha assim. Porque a gente fez a pós-obra e ajudamos na inauguração, fazendo a parte da limpeza. Certo. Ajudando eles ali nos Era um service. comércio ali em Bastos. É uma loja de calçados. Certo. Aí a gente ajudamos eles também na inauguração. Certo. Eles foram tudo embora e a gente que ficou para fazer a limpeza tudo, para no outro dia já está limpa. E a limpeza de vidros, né? Como essa loja é bem no centro da cidade, as pessoas nunca tinham visto uma limpeza profissional de vidros. Então as pessoas passavam, como viram que passou por uma obra e os vidros estavam muito sujos, quando eles viram a forma de como o Júlio limpava o vidro e ficava transparente, virou uma celebridade ali no centro da cidade. Gente, porque realmente, eu tenho que confessar para vocês, o sonho de todo casal, né, de toda a família que está em casa, você, dona de casa, tenho certeza, o seu sonho é você ver aquele box limpinho, aquele vidro limpinho, né? E principalmente depois de uma reforma, né? Ou depois de alguma atividade que vá realmente estressar o vidro ali, causar talvez até riscos, né, Júlio? Sim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque como a gente trabalha com o sonho da pessoa, de não estragar. Então a gente toma muito cuidado. A gente pega tudo que a gente aprendeu e coloca na casa das pessoas. Porque a gente trabalha com muitas casas que a gente não fez a pós-obra e você vê muito risco. Entendi. Você vê muita coisa que não tem como hoje. Mas, que nem eu falei para você, a gente fora do bastidores, eu estou começando a fazer um curso que chama Risco Zero. Então, eu vou conseguir tirar os riscos de todas as casas que a gente vai. Poxa, então, independentemente de existir um risco em algum vidro, em algum blindex, seja ele temperado ou não, é possível? Vai ser possível? Vai ser possível ficar de novo novinho.
Olha só, isso, né, Danila, é resultado de cursos, né? E você falou pra gente aqui no começo que tudo isso veio realmente por questões de investimento em aprendizado, né? Sim, hoje em dia o brasileiro, eu costumo dizer que o brasileiro tem muita preguiça de estudar. A gente não pode, depois da pandemia, existem vários cursos online. Às vezes, quando a gente entrega uma obra que a gente vai treinar a funcionária, a gente escuta muito isso. Ah, mas estudar para limpar? Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer esse investimento. Mas a gente tem que pensar que se você quer mudar de vida, você tem que investir alguma coisa. Se você falar, eu não tenho esse dinheiro para investir agora, você também não vai conseguir ganhar mais no futuro. E o que acontece? A desvalorização da limpeza no Brasil acontece que, primeiro, que nós viemos de um país onde a limpeza vem da escravatura. Então, é muito comum hoje, até recentemente eu estava fazendo uma pesquisa, uma pesquisa divulgou, o ano passado, que 60% das trabalhadoras domésticas são negras e ganham menos de um salário mínimo. E sempre que eu converso com uma empregada doméstica, ela me diz, eu não sou valorizada no meu trabalho. E eu devolvo a pergunta para ela, o que você faz atualmente para ser valorizada no seu trabalho? Porque dentro do mercado da limpeza, existe muita gente que faz o básico, mas não existe profissionais que realmente façam uma limpeza eficiente. E esses profissionais, como nós que investimos em conhecimento, a gente se destaca. Por quê? Porque a gente, sinceridade, nós não damos conta de atender a cidade de Bastos. Sim, vocês estavam falando. Porque não tem como. E a gente não consegue contratar mais pessoas porque as pessoas elas não têm a disposição de aprender, de fazer um curso, de se profissionalizar. Isso é verdade, né, Júlio? Hoje a dificuldade da mão de obra não está no profissional, porque todos nós precisamos trabalhar. A diferença está no que a Danila acabou de dizer, e até trazer esses números que são impressionantes, né? A pessoa sem capacitação, ela muitas vezes não consegue se inserir no mercado de trabalho, né? Sim, porque a gente trabalha com os produtos concentrados e tem produtos que não são baratos. Eu uso um produto para limpar o box que um vidrinho de meio ml custa R$400. Nossa! Já pensou você pegar um funcionário que você tem que diluir um produto na água, vamos colocar aí 1 para 100, e a pessoa chegar lá e jogar tudo aquele dentro, monte lá foram e R$400, né, de investimento de produto aí pro ralo. Era tipo, para mim limpar uma casa ali, vamos colocar em 15 dias, usando esse produto, num dia só. E aí a gente entra no que a Danila, a gente estava conversando, que é realmente a qualidade do serviço também se faz pela confiança, né, Danila? Sim, a confiança no trabalho bem realizado, a confiança no conhecimento dos produtos que vocês sabem e aprenderam. Agora, falando de produto, o que vocês têm a me dizer sobre aquelas receitinhas assim que a gente vê bastante no YouTube? Que eu já fiz um monte, a Vanessa já fez, a senhora aí de casa também já fez, com certeza. E pode colocar nos comentários aqui qual foi a misturinha que você foi. Se foi vinagre com bicarbonato de sódio, ou sei lá, que virou uma bomba e à noite não conseguia nem respirar. Só tem que tomar cuidado com uma misturinha que é muito perigosa. Sabão em pó com que boa, não se mistura. Se você fazer isso, se você for limpar um banheiro, se você fechar a porta, o gás que aquilo ali vai exalar, você desmaia na hora. É mesmo? Na verdade, o cloro, as pessoas não sabem, mas na verdade Ele o cloro, diluído. se você ler lá, pegar a famosa que boa, que aqui todo mundo no interior chama de que boa, se você for ler lá atrás, ela não foi feita para utilizar pura. Produto nenhum foi feito para você utilizar puro. Na verdade, ele tem que ser diluído. E a água sanitária, ela não pode ser misturado a nenhum tipo de produto por conta desse gás tóxico que ela solta. Poxa, eu não sabia disso. Exatamente. Então, assim, tanto é que nós não usamos que boa. Quando eu preciso de um alvejante, nós utilizamos o peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, ele é muito utilizado em hospitais. Por quê? Ele mata os germes, ele é muito eficiente nisso, e ele faz a função de branqueamento da água sanitária. E ele não tem cheiro.
Então, assim, ele não vai soltar o gás tóxico que a água sanitária solta. Então, isso é muito perigoso. Eu costumo até brincar com os clientes ou, às vezes, os meus seguidores, que eu falo, você misturar água sanitária junto com sabão em pó, ou você está querendo morrer de um escorregão que você vai levar no banheiro, porque a gente sabe que o sabão em pó, ele forma muita espuma. Sim, é verdade. E aquilo é um perigo, ele escorrega. E se a gente for pensar no nome dele, sabão em pó foi feito para lavar roupas. Não foi feito para limpar um piso ou para limpar seja lá o quê. Ai, meu Deus, tô ficando com vergonha aqui já. Então, gente, a gente tem que lembrar que os químicos, eles estudam muito, desenvolvem produtos de limpezas maravilhosos pra gente ir colocar um sabão em pó para lavar uma casa ou para limpar. Então, a gente precisa começar a ler um pouquinho dos rótulos dos produtos, para que serve. Tem gente que acha que desinfetante mata germe. É diferente do desinfetante com germicida. Então, assim, a gente é muito preguiçoso ainda. Os brasileiros não lê rótulos. Não lê. Não lê. Não Eu lê. tenho. Isso é verdade. A gente acontece muito dos nossos seguidores falar qual produto você usou. Mas aí, às vezes, eu nem costumo indicar. Geralmente, eu indico os produtos de pronto uso. Porque os produtos que são profissionais, a pessoa não lê lá que o químico colocou. Deixar 10 minutos. A pessoa vai lá, joga o produto, deixa 5 minutos, não esfrega, não faz a esfregação, joga água e fala, não limpou meu piso, esse produto não é bom. Aí faz o uso indevido, incorreto. Acontece e aí muito. acaba culpando o produto. Porque assim, a gente, dentro da limpeza, a gente aprende que existe o ciclo de Sinner. O que consiste esse ciclo? A limpeza ela tem várias etapas. Primeiro é o produto químico que você usa. Depois você tem que esperar a ação do tempo daquele produto. Depois você tem que fazer a ação mecânica. Muitas vezes entra a temperatura, que às vezes você precisa aquecer aquele produto para funcionar, para depois você fazer o enxágue. E hoje em dia as pessoas elas procuram produtos mágicos. É verdade. Joguei, não vou esfregar, vou enxaguar e não vai resolver. Né? Porque não é, eu costumo dizer, limpeza não é receita de bolo, gente. Não é. Limpeza não é mágica. Existe um processo para se fazer ali e você precisa entender como esse processo é feito, por isso a importância de estudar. Nossa, gente, eu estava escutando a Danila falar, né, Júlio? Parece uma professora de química falando. É incrível. Por que o conhecimento agregado em tudo isso, a gente não consegue mensurar e nem entender. Por que você acha isso? Por quê? Porque, que nem a gente fala, a gente costuma ler o rótulo dos produtos, porque a gente tem que saber qual é a ação dele. Porque hoje em dia existe muito tipo de superfície que tem certas coisas que a gente não pode colocar aquele produto, porque vai manchar. Depois a gente vai ter que gastar com restauração de um piso. Hoje em dia existem muitas pedras que não se pode cair nada. Não se pode cair um limpa-vidro. O Corian é um exemplo disso. O Corian, ele é muito utilizado, né? E ele é uma pedra que ele não é uma pedra natural. Ele tem 1/3 de pedra natural e 2/3 de pedra sintética. Então, assim, só que ele é muito maleável, né? Ele é muito utilizado em hospitais porque ele não tem quinas. Ele é abaulado. Então, ele não junta sujeira ali. Certo. Só que ele não pode nada. Nada que caia ali em cima, ele risca muito fácil. Alguns produtos que caem em cima dele vai manchar. E esse material é um material muito caro. Então, assim, se você não estudar, que nem o Júlio falou, uma pós-obra, a gente está mexendo com o sonho de uma família. Muitas famílias onde nós fizemos pós-obras, eles ficaram 30 anos para poder construir a casa dos sonhos. É verdade. E são casas que às vezes são avaliadas em 2 milhões, 3 milhões, 5 milhões. Então, assim, a gente precisa respeitar e cuidar do sonho do cliente. Então, limpar não é só limpar. Né? A gente até brinca, a gente usa uma frase muito legal. Nunca foi sobre limpeza, mas sim sobre cuidar bem do melhor bem que o cliente tem, que é a sua casa, é a intimidade da pessoa. É verdade. Então, você tem que chegar na sua casa e sentir prazer. Imagina você fazer uma obra do jeito que você quis e você chegar todos os dias na sua casa e ter que se deparar com um vidro riscado, um piso manchado. A gente tem clientes assim, que tiveram, não fomos nós que fizemos a pós-obra, e o cliente chega na casa e se depara todos os dias ali com o piso manchado. Foi o sonho de uma vida inteira aquela casa.
Então, nós temos essa meta, esse objetivo de vida, que é cuidar do bem-estar mais precioso do nosso cliente, que é a casa dele, a intimidade dele. Com você ou com o Júlio, já aconteceu algum acidente entre vocês, assim, no ambiente de trabalho, até mesmo porque vocês lidam com muitos químicos, né? Sim. E a Danila falando agora, Júlio, me deixou surpreso até. Vocês têm que conhecer até os produtos que vão receber os químicos ali, né? Já aconteceu algum acidente? De produto assim? Produtos, alguma coisa? Já. A gente estava limpando... Eu estava limpando uma coifa. E se para tirar a gordura da coifa, vai um produto muito forte, porque tem que derreter ele. É, muita gordura. Muita acúmulo, gordura. Sujeira. E eu me distraí um pouquinho, ele caiu no olho. No olho? No olho. Mas No olho. houve lesão, alguma coisa? Fiquei bastante dias, eu lavei bastante bastante água assim, limpa, mas eu fiquei com bastante dias, assim, com o olho ele ficou meio embaçado. Ficou bastante criou Mas essa- assim, já com assim, os objetos do cliente, a gente nunca teve problema. Nenhum acidente. Não, nenhum. Por quê? Porque a gente utiliza uma técnica. Primeiro que não se coloca produto... Porque quando você derrama o produto para você fazer a diluição, ele vai vir aquela gotinha escorrer para fora, Sim, né? sim. Então, nós temos um protocolo que eu sou muito metódica e muito chata referente a isso. Primeiro que quando a gente termina aquele produto, se nós temos baldes disponíveis ali, a gente sempre coloca ele dentro de um balde. Se nós não temos, se nós estamos utilizando, o que nós fazemos? A gente sempre coloca aquele produto, lava por fora, fecha, lava por fora para não ficar nenhum restício daquele produto ali. Depois a gente coloca no chão sobre um pano. Tá. A gente nunca coloca ele no chão diretamente. Porque a gente compra galões tipo de 5 litros. Então a gente tem que diluir. A gente coloca no recipiente para ver a quantidade. Só que aqui escorre. Tá, entendi. Aqui escorre, mas aí não pode cair no piso. Certo. A gente vai lá e lava e põe num balde ou em cima de um O pano. produto em si, vocês não manuseiam ele, assim, ele tem que ter uma superfície de contato com outro balde, no caso, não o chão. Isso. Né? Não Porque o chão. se você coloca ele no chão aqui, vamos supor, eu tô fazendo a pós-obra e eu preciso utilizar um produto ácido. Eu vou colocar esse frasco aqui, vai escorrer, automaticamente ele vai escorrer para essa borda de baixo. Eu vou colocar em cima dessa superfície. Só que ele vai secar aqui. Quando ele secar aqui, ele vai manchar essa superfície, esse piso. Eu não consigo então, tirar mais. Aí o estrago já foi feito. Isso. Então a gente toma todo um cuidado, né, para poder fazer fazer a diluição, utilizar o produto e guardar o galão que ficou nunca em cima de superfície nenhuma. Eu costumo dizer que quando nós estamos em obra, nem o que nós vamos comer a gente deixa em cima de uma bancada. A gente não deixa. A gente sempre deixa em cima, forra o chão, coloca em cima de alguma coisa. Porque, às vezes, dependendo da bancada que tiver aqui, até uma gota de café, que ela cair aqui, aquele material vai absorver. Certo. Então, a gente tem um protocolo. Primeira coisa, quando nós chegamos numa obra, eu saio fotografando tudo. Porque vários profissionais passaram pelaquela obra. Sim. Então, é muito comum um funcionário estragar uma coisa e falar, foi o pessoal da limpeza. Entendi. Então, eu fotografo toda aquela obra, filmo e fotografo nós fazendo a limpeza. Inclusive, eu mando para o cliente, depois muitas vezes a gente posta em redes sociais. E eu deixo tudo aquele arquivado até o final daquela obra. Muitas vezes a gente entrega a obra e deixa todo aquele material ali fotografado e registrado durante um tempo. Porque se ocorrer qualquer coisa, eu tenho como provar que não foi o meu produto que estragou ali aquela superfície. Certo. Então, a gente tem alguns protocolos que a gente segue, já justamente para não correr risco de estragar nada do cliente. Então, a gente tem muito esse cuidado ali durante a obra. Eu, especificamente, sou mais metódica. O Júlio, às vezes, já deu... Às vezes, escorregada. dá uns brancos nele, ele vai colocar... Eu falo, pelo amor de Deus, não coloca aí. Então, a gente tem sempre esse cuidado. Tem que ter, né? Ô, Danila e Júlio, vocês com certeza, vocês devem ter amigos, né, casais que vocês saem, ou até mesmo vão na casa de alguém, chega na casa de alguém, o pessoal sai escondendo tudo assim, ai, não repara, por favor, hoje não. Acontece, é a profissão de vocês, né? Mas O olho é clínico, não é não? A maior parte dos amigos que a gente faz
faz a limpeza na casa deles. Então tá certo. E é bem normal. Eu não sei o Júlio, mas eu tenho a mania. Às vezes eu tô no estabelecimento comercial comendo alguma coisa e eu tenho a mania. A primeira coisa que eu olho é pra cima, porque eu falo, as pessoas, elas não limpam a parte de cima. Não limpam. Não limpam. Isso é verdade. Então, assim, geralmente a gente consegue muito observar. Se a gente entrar num ambiente, a gente consegue Não saber. repare nos estúdios do nosso podcast, nós estamos em reforma. Estão em reforma. Estamos em reforma, não finalizamos ainda. A gente mas não repara repare. essas coisas que a gente está acostumado com esse mundo de obras e reformas. Ai, que vergonha, gente, que eu tô. Mas é muito comum, especialmente eu, por ser organizer e por trabalharmos com limpeza, as pessoas me falam bastante, olha, não repara. Mas, gente, se vocês chegarem na minha casa hoje, sexta-feira, gente... Essa limpeza não passou pela minha casa ainda, vai passar amanhã. Então, assim, não tá tão organizado e tão limpo assim, não. Depois então a gente não repara. É verdade. Ô, Júlio, e como é que é essa questão, assim, por exemplo, trabalhar tanto junto com a esposa? Como é que fica, assim, a questão da família? Porque o fruto do amor de vocês vieram 2 filhos, né? Sim. Quem que tá aqui nos estúdios? Como é que chama? É o Natan e a Júlia. O Natan e a Júlia tá aí com a gente também. E como é que é, Danila e Júlio, lidar com toda essa responsabilidade do trabalho e ainda ser pai e mãe, né? Ao mesmo tempo, aí com tudo. A gente tira tempo, né? A gente tira sempre um tempinho para eles. Eles nunca ficam, sim, jogados. A gente sempre tira tempo. Porque no caso, quando chega, ela já põe os panos para lavar as coisas e eu vou para a cozinha. Porque minha paixão é cozinhar. Você gosta de cozinhar, Júlio? Minha esposa não cozinha em casa. casa. Graças a Deus. É mesmo? Ela não cozinha em casa. Quem cozinha sou eu. Olha só, e ele é um bom cozinheiro? Ele é mesmo? muito bom. É porque, na verdade, o Júlio tem várias habilidades, né? Ele já trabalhou em restaurante. Então, eu brinco que quando eu o conheci, ele me conquistou pelo estômago. Então, eu falava, ele pode ter qualquer defeito, mas ele cozinha, o resto depois a gente arruma depois. Ô, Júlio, a régua tá ficando difícil, cara. Tá ficando entendeu? muito alta pra mim. A Vanessa acabou de falar no ponto aqui pra mim que eu sou o único homem que não cozinha. É nada, não, tem mais gente. Eu cozinho, eu faço doce, eu faço bolo, trabalhei em panificadora também. Poxa, Danila, um homem completo aí, ó. Não, praticamente. esse é. E ainda nas horas vagas, que nem estamos reformando a nossa casa, nas horas vagas ele é o pedreiro, o pintor, Ainda instalador. eletricista. Não, é o eletricista, instala. Eu só vou comprando as coisas e falo, instala aí, marido. Rodrigo Wilber tá aqui. Não, eu brinco. Ela brinca? Eu brinco que eu falo assim, é o Rodrigo Hilbert que ficou um pouquinho mais no forno. Não é loiro, mas esse daí é cheio de habilidades. E ela brinca assim mesmo. É Ela mesmo? brinca. Que legal. E, pessoal, olha, eles são assim mesmo, viu? Nos bastidores, a gente estava conversando aqui, eles são assim, espontâneos mesmo. Um dá uma cutucada no outro aqui, são gente boa pra caramba. Ó, vamos fazer o seguinte, vou pedir pro pessoal da técnica colocar pra gente as redes sociais aí do SOS Organização. Peraí que tá entrando aqui. Aí, obrigado, Matheus. Valeu. Nossa técnica hoje aqui ao vivo de sexta-feira para você aqui no nosso podcast, conversando com esse casal maravilhoso, a Danila e o Júlio César, da SOS Limpeza e Organização Profissional. Para você que está chegando agora e não conferiu esse podcast do começo, assim que a gente acabar aqui, vá lá no YouTube, no nosso podcast e confira esse podcast na íntegra, tá bem? Aqui com a Danila e o Júlio César. Vamos colocar as redes sociais deles aqui para vocês conhecerem um pouquinho de como é esse cotidiano da Danila e do Júlio César. Porque assim, pessoal, olha, eles postam muito conteúdo e isso é legal, porque acaba até, eu percebi aqui que vocês acabam até dando dicas ali pro pessoal, né, Danila? Sim, o intuito nosso ali do Instagram é dar muitas dicas ali, né, para as donas de casa, que a gente sabe que tem muitas donas de casas que gostam, né, de fazer a limpeza, então como fazer uma limpeza mais eficiente, né? E também tem muitas seguidoras nossas que trabalham com limpezas, né? Certo. E gostam de se aprimorar, então a gente sempre posta dicas ali nas redes sociais. Tô vendo que vocês entraram na trend aqui também, né? Posso usar temos várias trends aí. Tá bom. Não.
Olha que legal. Pronto. Já fez o merchan, é Rodrigo Wilber. Já foi. É o Rodrigo Wilber de Baço, gente. Esse cara é artista, é pintor, é organizador, é tudo. O cara faz de tudo. Não, ele só não passa roupas, porque passar roupas ele não tem o dom, não. Não, aí também se você passasse, cara. Não, ela quer demais chato já, pra né? mim aqui. Deixa passar roupas pra mim, que eu amo passar roupas, então tá tudo certo. Gente, para seguir o pessoal da SOS Organização e Limpeza, coloca lá no Instagram, SOS Organização e Limpeza. Tem vários conteúdos aqui, eles postam sempre conteúdos, até dos lugares onde eles estão, né, dando dicas aí pra gente. Siga nas redes sociais lá pro pessoal, para você acompanhar um pouquinho das dicas. Aqui, ó, o pessoal já fazendo as limpezas, tirando esses adesivos, né, Júlio? Sim, é uns adesivos. Aí tira o adesivo e ainda fica cola. Sim, aí sobra aquela colinha Isso. chata. Aí a cola e depois eu tiro fazendo a descalcificação com a politriz. Que é um trabalho chato, né? Isso aqui. Demora um né? pouco. É chato para Demora. você poder deixar o vidro novamente como ele era. Sim, sim. Mas é possível. É possível. É possível. É possível. E isso é bacana. E depois que a gente faz esse trabalho, a gente ensina como deixar ele mais tempo sem calcificar. Qual foi a limpeza mais difícil que vocês já tiveram que enfrentar? Olha, no começo da carreira a gente teve algumas que foram tensas. Algumas de pessoas que não tinham muita afinidade com a limpeza e eram acumuladores, que foi assim, marcante, né? Essa que a gente fez. Porque tem disso também, né? Tem aquelas pessoas que são apegadas extremamente às coisas e não jogam fora, né? E importante dizer sobre... Às vezes a gente tem a mania de rotular essas pessoas, né? Tanto os acumuladores como aquelas pessoas que não têm muita afinidade com limpeza. Mas nós temos que lembrar que isso são sintomas de pessoas que têm problemas psicológicos, né? Porque, na verdade, todos nós fomos criados para viver num ambiente limpo. E a nossa casa é o reflexo do nosso interior, da nossa mente. Então, tanto é que tem muita gente que diz, quando eu estou estressada, a primeira coisa que eu vou fazer é limpar ou organizar. Então, assim, a gente tem que parar um pouco de rotular. Ai, que a pessoa é preguiçosa ou a pessoa porca. Não, não existe isso. Ela está dando sinais que ela não está com o psicológico dela muito bom. Então, a gente... Primeira coisa, quando vamos trabalhar com limpeza, a gente perde todos os nossos julgamentos. Então, a gente já se cai por terra por aí. E a segunda, acho que pior limpeza que nós... Assim, a mais dificultada foi quando nós fomos fazer uma pós-obra numa casa muito grande, em que, basicamente, nós tivemos um pagamento muito pequeno, mas eu utilizei as gravações que nós fizemos naquela casa para as minhas redes sociais. Então, essa foi uma sacada muito grande. A gente ficou uma semana naquela casa para limpar. Por dia, a gente ganhou muito pouco, porém, o marketing que aquela casa me rendeu. Então foi assim, eu acho que foi o boom da nossa carreira, foi aquela casa. Mais em conta fazer isso do que contratar uma empresa para fazer, talvez, aí o marketing de vocês. Sim, porque no começo da nossa carreira, as pessoas, elas tinham muito aquela ideia de que se paga R$80 numa faxina, R$100, mas as pessoas esquecem que, primeiro, nós levamos todos os nossos produtos, todos os equipamentos são nossos, eu não utilizo nem o pano do cliente, o pano é meu, então eu levo os meus panos limpos, quando estão sujos eu levo para minha casa para lavar. Então imagina, você ter a sensação de você chegar na sua casa limpa, cheirosa, organizada, e você não ter nenhum pano para você pôr para lavar. Poxa. Então a gente só utiliza a água e a energia elétrica do cliente, o restante são todos nossos. Então nós temos gastos com produtos, a nossa limpeza é uma limpeza profissional, é super diferenciada de uma faxina normal, né? Que nós utilizamos produtos profissionais, técnicas profissionais que deixam aquela limpeza por mais tempo na sua casa, né? Então, tudo isso, o primeiro paradigma que nós tivemos que quebrar foi referente ao valor da nossa limpeza. Porque, especialmente na pós-obra, as pessoas acham que pós-obra é faxina. Não é, gente. Não tem como você fazer uma pós-obra com produtos de supermercado. Não tem. Inclusive, no sábado, eu tive uma cliente, uma possível cliente que entrou em contato comigo para fazer a pós-obra da casa dela, mas nós não tínhamos agenda. E ela mesma foi tentar limpar a casa dela.
Agora, durante a semana, ela me ligou pedindo socorro. Por quê? Porque ela não conseguiu fazer com que o piso dela ficasse brilhoso. É um porcelanato polido. Como era antigamente. Então, assim, o porcelanato polido, ele tem uma proteção natural que vem de fábrica. Imagine, o piso, ele vem um encostado no outro ali dentro da caixa. Vem vários pisos. O porcelanato polido, como ele é brilhoso, se não tiver aquela proteção natural, o que vai acontecer durante o transporte? Ele vai riscar. Então, ele vem com essa proteção de fábrica. Quando o pedreiro instala e ao limpar, se você for limpar com produtos de supermercado, ele vai ficar embaçado. Então, ele não vai mostrar o brilho que ele realmente tem. Então, precisa-se de produtos especializados para fazer isso. Entendi. E qual que é o erro das pessoas? Querer pagar barato numa limpeza e contratar pessoas que não são profissionais. Não tem conhecimento. O porcelanato polido, por exemplo, ele é o único piso que ele não pode ser jogado ácido em cima para tirar o rejunte, para tirar os restantes da obra que ficou ali. Ele não pode ser jogado ácido em hipótese alguma, porque ele vai manchar, ele vai danificar. E porcelanato polido, na maioria das vezes, dependendo do grau da queimadura, não tem restauração. E só trocando o piso Só mesmo. trocando o piso. Então, você imagina numa casa muito grande, muitas das vezes, como é a sua casa, você vai pagar por um material bom, então o piso vai ser caro. E aí, na limpeza, estragar aquele material, e o único jeito de consertar aquilo é quebrando tudo e colocando outro piso. Meu Deus. Então, é uma dor de cabeça muito grande. Então, uma das dificuldades, entre aspas, que nós tivemos durante um tempo foi em questão do valor. As pessoas entenderem que limpeza profissional ela é uma limpeza que dura. Por exemplo, eu não vou fazer uma limpeza aqui nesse estúdio e passar um pano molhado em cima dessa mesa que não vai sair a sujeira. Eu vou lavar a seco essa mesa e vou limpá-la e vai sair toda a sujeira daqui. E eu vou usar produtos para que essa sujeira não se deposite ali e não grude mais naquela superfície. Ou que não se transfira do ponto A para o ponto B, né? Exatamente. Que é o que muitas pessoas falam, né? Tem diferença se você pegar um pano úmido e você passar nessa mesa e a gente logo atrás vir lavar a seco, você vai ver que vai sair um caldo. Poxa. Porque é o produto que faz a diferença. É o conhecimento que faz a diferença. Se eu passar só um pano aqui, você vai achar que está limpo. Mas na verdade não está. Mas na verdade não está. Ô, Júlio, como é que... Eu vou perguntar para a Danila, porque a Danila ela é a chefe da casa ali, ela sabe. Ela é a é, chefe. ela Não é. fala que não, viu? Mas ela é. Danila, como é que é cobrado isso? Como é que vocês mensuram o valor de uma limpeza, seja pós-obra? Vocês também atendem, não sendo obra, sendo uma limpeza talvez tradicional ou normal? Não sei como é que funciona. Nós atendemos em várias áreas, né? Nós temos, por exemplo, o que muitas pessoas... Eu não chamo de faxina, porque a faxina, como as pessoas estão acostumadas a terem aqui, não é uma limpeza profissional. Então, eu chamo de limpeza profissional doméstica. Então, ela é cobrada por horas, por pacotes de horas. Por quê? Porque, às vezes, nós pegamos casas muito grandes, mas que os moradores são muito organizados. Por exemplo, nós atendemos casas de alto padrão que eu não retiro o lixo, eu não arrumo cama. Por quê? Porque o cliente entende que ele está me pagando para fazer aquilo que ele não consegue. Certo. Então, o que acontece? Como a casa dele é muito grande, vamos eu e o Júlio no atendimento. Nós atendemos casas muito grandes em que 8 horas de trabalho a gente tem que ralar para dar conta semanalmente de manter aquela casa limpa e organizada, né? Então, o próprio cliente já deixa a casa com os lixos recolhidos, muitas vezes com as lixeiras já lavadas, não lavamos louça em muitas casas, não arrumamos camas, porque aí dá tempo da gente fazer outros serviços. Entendi. Já temos alguns outros atendimentos que a casa é menor, então a gente dá o luxo do cliente de fazer uma cama bonita como se fosse de hotel, né? Até a gente faz dobras em toalhas, a gente faz decorações em papel higiênicos, né? Capricho, tem todo né? um capricho por trás. Então, é muito pessoal de cliente para cliente. Então, por isso que a limpeza residencial, a gente faz ela por pacote de horas. Entendi. Aí, cada cliente tem uma necessidade. Após obra, nós não cobramos por metro quadrado. Nós cobramos por grau de sujidade. Entendi. Porque aí a gente tem que calcular quanto tempo que a gente vai ficar naquela obra, quanto produto a gente vai utilizar. Então, o que nós fazemos? A gente faz uma visita técnica até a obra do cliente,
passamos o orçamento para ele, e aí, dado um ok no orçamento, a gente começa naquela obra. Muita gente nos contrata quando a obra ainda está no meio. Por quê? Porque muitas vezes o piso ele precisa ser limpo antes dele ser isolado para pintura, para outras coisas. Então a gente vai dando uma assistência enquanto aquela obra ocorre. Então a gente separa, conversa com o cliente, separa dias ali no mês, a gente vai naquela obra, faz uma limpeza, vai voltando durante a obra até entregar aquela obra finalizada para o cliente. E a gente tem a parte também de vidros, onde o Júlio faz, né, a restauração de box, restauração de vidros também, porque tem muita gente hoje em dia que tem o costume de tacar água de mangueira e deixar lá o vidro secando ao natural. Deus que cuide do vidro, mas ele vai calcificar. Sim. Então a gente também faz essa descalcificação, e principalmente em área externa, né? O Júlio faz limpeza também de placas solares, de pergolados de vidro, que hoje em dia está muito na moda. Sim. Então essa parte de limpeza de vidros e restauração, a gente também faz. Aí a gente faz um pré-orçamento dependendo se for uma restauração do grau de calcificação e se for uma limpeza da quantidade de vidros. A gente também tem muitos clientes que a gente faz somente a limpeza dos vidros. Então a gente tem esses serviços aí. Perfeito. Ô, Júlio, como é que é trabalhar com a Danila? Vocês já tiveram alguma briga ali, alguma coisa assim? Já aconteceu alguma coisa de você receber um sermão, ou até mesmo você passar um sermão para ela, alguma coisa? Sim, porque a gente tem divisórias. A gente tem divisória. A parte da limpeza, ela é a patroa. Ah, entendi. Quando é parte de vidro, aí eu sou o patrão. Entendi. Quando eu tô na área dela, sempre, que nem a gente falamos aqui fora, sempre tem alguma coisinha que eu dou uma escorregadinha, ela vai lá e puxa a orelha. Aí quando é a parte de vidro, é a mesma coisa. Tem que deixar o vidro do jeito que eu quero que fique. E Danila, como é que é trabalhar com o Júlio? Não, a gente, desde quando a gente casou, nós trabalhamos junto, né? O único período que nós ficamos separados foi 4 anos apenas, que nós não trabalhávamos juntos, foi quando mudamos para Bastos. Certo. Então, nós já estamos acostumados. Eu sou a chata do rolê, né? Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito detalhista e perfeccionista. Então, às vezes, tem algumas coisas que nem o cliente vai perceber. Mas eu não consigo ir embora para minha casa. Eu sonho com aquela mancha que ficou ali, com aquele vidro que não ficou bem limpo. Ela me faz voltar lá e limpar. Sério, Exatamente. Eu acabo de limpar, ela passa, ela olha, ela fala, ali tem uma mancha. Ali tem um negócio. Hoje em dia, ele já aprendeu tanto que ele termina de limpar, ele vai lá onde eu tô e ele fala assim, dá uma conferida lá pra ver se não ficou nada. Lá, porque primeiro evita, né? Eu dou aquela conferidinha, eu vou lá e olho. Bom, eu acho que não ficou nada. Mas sempre fica, que ela sempre acha. Não, mas mulher é perfeccionista, né? Mulheres que nós seríamos sem vocês. Não é verdade? Com certeza. E assim, claro, nós estamos no mês dos namorados, né? E é claro, né? Todo um divertimento, uma interação tem que existir, né, Danila? Porque casais que trabalham juntos passam muito tempo juntos, né? E isso também tem que haver ali uma cumplicidade de partes de ambos, né? E nós somos muito tranquilos em relação a isso, né? Tanto é que os nossos clientes até brincam, que eles não sabem quando a gente está brigando e quando a gente está brincando. Não. Porque nós dois juntos fazendo limpeza, nós rimos o dia inteiro. Que bom. Então, a gente se diverte muito junto. Eu sou muito atentado, sabe? Então, assim... não adianta brigar comigo ou ficar... Eu vou atentar, então não adianta. Tipo assim, às vezes a gente dá uma leve discussãozinha... Aí dá uns 2 minutinhos... Já tava conversando de Eu novo. vou lá e dou uma cutucada nela. Eu tenho memória fraca, né? Então eu sou assim, eu briguei, eu fui ali e eu coloquei pra fora o que eu tava sentindo. Daqui a 2 minutos eu tô dando risada. Já então, tá. assim, ele antigamente guardava um pouquinho mais de rancor, mas aí ele não tem como, porque a gente tem que ter muita comunicação no trabalho. E que nem ele falou, horas ele tá ali no comando, porque é a área dele, horas sou eu. Então, a gente tem que ter ali aquela comunicação. E a base da nossa empresa, da SOS Limpeza, é exatamente fazer uma limpeza detalhada. Por quê? É isso que nos diferencia da maioria. Então, assim, a gente foi chegando a esse consenso. Não, o que um ou outro está fazendo que não está muito bom, a gente tem que chegar e falar. Afinal de contas, quem paga o nosso salário é o nosso cliente. É verdade. O dia que a gente fizer que nem a maioria faz, o nosso salário vai cair lá para baixo igual da maioria é.
Então a gente leva isso tudo numa boa, assim. A gente já tá acostumado a dormir e acordar junto durante 12 anos. Tá tranquilo. Ai, gente, olha só. Esse casal, o que é um amor, né? Se deixasse, a gente ia conversar a noite inteira aqui com eles. Com certeza, hoje eu tive um bom aprendizado, viu, Júlio? Justamente porque eu aprendi, tanto com você quanto com a Danila, que não é simplesmente uma limpeza. É uma limpeza, sim, é muito importante ter o conhecimento e não é simples assim como a gente pensa, né? Como a Danila explicou, que nós temos vários produtos de fácil acesso no mercado, mas nem sempre esses produtos vão ser utilizados, talvez com a importância que precisa realmente para aquele determinada daquela sujidade, não sei se eu falei certo. Isso, sujidade, tá certo. Então, são situações que diferenciam um profissional como vocês, os profissionais que vocês são e o conhecimento que vocês adquiriram para poder, né, apresentar o serviço e o resultado que vocês apresentam, que realmente a gente confere aqui nas redes sociais. E a pergunta que não quer calar, vocês atendem em toda a região? Sim, nós atendemos em toda a região. Porém, a gente tem uma agenda um pouco limitada. Graças a Deus, né? Exatamente. Um pouco eu tô sendo assim ainda. Porque nós temos os nossos clientes semanais, né? Certo. Então, tanto é que muito provavelmente nós encerraremos a nossa agenda para atender novos clientes no final do ano. Certo. Porque nós já temos clientes que estão em obra e que já nos contrataram para fazermos limpezas semanais, né, para essa pessoa. Então, assim, a nossa agenda está praticamente muito cheia. Então, mas pode entrar em contato, que às vezes, sempre que possível, como a gente ainda faz obras, às vezes as obras, às vezes não. Sempre as obras atrasam. Então, às vezes, a gente deixa uma fila de espera. Nós atualmente temos uma fila de espera, então, onde os clientes entram em contato comigo. Conforme a minha agenda for liberando e eu vou tendo alguns espaços, eu vou ligando para esses clientes e vou encaixando esses clientes. E a gente também dá mentorias para funcionários, né? Nós temos a nossa mentoria que é presencial e temos também um curso disponível lá no nosso Instagram, que é importante lembrar que não somos nós que damos o curso, porém é o meu professor com quem eu aprendi a fazer limpeza, né, que é um diarista. Vocês podem até, quem tiver curiosidade, conhecer o trabalho dele nas redes sociais. E aonde a gente, lá no meu Instagram, nós temos o link de divulgação deste curso. Então, que às vezes a pessoa quer fazer online ou quer ficar ali sempre que tiver uma dúvida, ela recorrer àquele curso. Então, ela também tem essa opção. Mas calma, pessoal. Calma que daqui a pouco vai pintar o curso da SOS Organização e Limpeza. Com certeza, esse conhecimento não pode ficar só em vocês, pessoal. Com certeza, vocês têm que compartilhar isso. A Danila e o Júlio, vocês são muito bons no que vocês fazem e falam, porque a Danila explicando toda a ciência envolvida, o Júlio falando de como fazer e executar o serviço ali. A gente percebe que tem um conhecimento. Não é ninguém simplesmente se pegando alguma ferramenta ou algum produto e fazendo uma limpeza, né? Vocês estão de parabéns, viu, pessoal? Tanto o Júlio quanto a Danila. Pode falar. Tanto é que dentro de um ano, a gente ganhamos embaços como o melhor do ano. Sério? O ano passado nós fomos considerados a melhor Parabéns. empresa de limpeza de bastos, né? Durante o ano, né? Tenho que muito agradecer aos nossos clientes, porque na verdade a gente nem sabia que estava rolando essa votação na internet. Olha, que e os legal. nossos clientes nos marcaram e a gente ganhou como os melhores do ano. Parabéns. Então a gente fica assim muito satisfeito. Graças a Deus hoje nós temos clientes maravilhosos, né? E que nem nós estávamos conversando fora do ar, né? Nós carregamos no nosso carro as chaves das casas dos nossos clientes, né? Poxa. Então, assim, Isso um trabalho... É confiança mesmo, Isso, né? é um trabalho que não está relacionado só ao profissional, mas também ao pessoal, né? Exato. Porque nós estamos entrando na intimidade das pessoas, né? Verdade. Então, agradecer muito a confiança dos nossos clientes, que os nossos clientes têm no nosso trabalho, né? Confiam no nosso trabalho e sabem que a gente está cuidando muito bem da casa deles, do espacinho deles ali. A gente estava até conversando essa semana com a cliente, né? Que às vezes a gente almoça junto. O cliente num ambiente, a gente no outro. Então eles têm a intimidade deles. Claro. Eles têm as discussões deles, eles têm os problemas deles. Você imagina uma pessoa tá trabalhando na casa deles e falar, tal fulano,
Não, eles brigaram, eles fizeram isso, isso, isso. Então a gente tem esse cuidado. Tem que ter uma ética, né, profissional, Sim. toda envolvida. O que a gente escuta dentro da casa do cliente fica na casa do cliente. Entendi. Porque eles têm que ter a privacidade deles. Claro, sem dúvida. A gente não invade a privacidade do cliente. Então tem que ter uma ética profissional. Tudo que se acontece lá dentro, fica lá dentro. E vocês, com todo esse mérito que vocês apresentaram, e ser reconhecido que é a parte legal, né, Danila? Porque esse reconhecimento vem através dos prêmios que vocês receberam, da carteira de clientes que vocês têm hoje, e isso é reflexo também de todo esse conhecimento e de toda essa ética no trabalho. Interessante que o nosso trabalho, a gente nunca investiu em divulgação. Sempre foi o boca a boca de clientes que foram passando para outros clientes. E é assim, muitas vezes até hoje, né? Muitas vezes é sempre que um cliente entra em contato comigo e ele fala, olha, porque você faz lá na casa de fulano, ele me falou de você, você tem agenda, tem como me atender? Então, assim, eu até brinco com o Júlio, que eu falo que nós gostaríamos de ser mais, né? Porque para atender mais pessoas, claro, né? Mas, sim. Infelizmente, a gente não consegue. Então, assim, é um mercado muito bom mesmo, mas as pessoas precisam perder um pouco do preconceito referente à limpeza, né? Às vezes muita gente pensa, mas a pessoa está na limpeza porque ela não estudou, ela não teve estudo, ela não teve opção. Muito pelo contrário, a gente não para de estudar, né? A gente sempre está se aperfeiçoando, fazendo novos cursos. O mercado não para de vir também da construção civil com produtos, igual você estava, né, falando pra gente, né, Júlio? Diferente. Essa questão diferenciada, né, de acabamentos, Sim. isso, aquilo. Se você não detém o conhecimento, você vai lá e aplica qualquer produto e pode danificar. Né? Exatamente, né? E a maior reclamação dos clientes é essa, né? Pessoas que não têm conhecimento vai fazer o serviço e acaba estragando. A gente até costuma dizer uma frase muito legal que, infelizmente, o barato às vezes vai sair caro. Porque, na verdade, quando você faz uma construção, o certo é você pegar o valor daquela construção, depois finalizada, e separar de 1 a 2% do valor daquela sua construção para você pagar após obra. E isso não é divulgado. As pessoas gastam muito lá na casa e esquecem, quando vão fazer a limpeza naquela casa, elas contratam profissionais que não têm experiência. E é um tiro no pé que você dá, né? Porque você gastou muito na casa por uma pessoa que não tem experiência, que vai acabar com os revestimentos da sua casa. E a gente escuta muito isso. A gente, às vezes, vai fazer um orçamento em uma certa obra que eles não fecham com a gente. Ah, mas tudo isso para limpar, eu explico. Mas toma cuidado que muitas vezes o barato sai caro. E semana passada, né, a gente foi consertar o carro e uma pessoa falou para nós, a fulano assim fez uma pós-obra e falaram que acabaram com o piso da casa dela. Aí falou o nome da pessoa. Ah, mas eu fui lá do orçamento, eu ainda expliquei. Toma cuidado com o barato, que o barato sai caro. Sim. E a gente não cobra muito caro. Porque a gente cobra pela sujidade da casa. Se for cobrar por metro, fica muito caro. Muito mais caro, né? Fica muito mais caro. Uma casa, onde, por exemplo, hoje deve estar aí em faixa de uns R$25 um metro para você fazer uma limpeza de pós-obra. Você imagina uma casa de 400 metros. Nossa. Multiplica. Quanto fica? Então não fica caro o jeito que a gente trabalha. Então a gente fica meio chateado às vezes porque a gente passa para o cliente a nossa transparência, o jeito que a gente trabalha. E muitas das vezes por pouca coisa. Às vezes não é muita coisa o valor que a outra pessoa vai limpar. Mas é que nem você falou. A pessoa não tem uma preparação. A pessoa não tem conhecimento. Não tem conhecimento. E acaba estragando. E agora, para se fazer uma limpeza nesse piso, não tem como. Uma restauração não tem como. Tem que trocar. E você acabou de gastar colocando novo. Colocando o novo piso. E por falar em reconhecimento, em confiança, né? E falar de confiança, a gente também tem os nossos parceiros aqui que a gente confia. Que, inclusive, esse parceiro, o senhor Júlio César, é um parceiro nosso aqui que você já conhece muito bem, que é a Atlética. A Atlética é um parceiro nosso aqui.
E para você, Júlio, incentivar você nos seus treinos, a volta dos seus treinos, que com certeza o Júlio, ele é uma pessoa que era atleta, né, Júlio? Sim. Praticante de atividade física, musculação. Então, para que você agora retome essas atividades também, porque a Danila já falou, ela não parou. Tá faltando você lá na academia. Eu era sedentária depois da Eu enchi o saco dela. por livre e espontânea pressão por conta da minha cirurgia de joelho. Ou eu faço exercício ou eu não consigo andar. Pois é. Então eu segui no fluxo e ele parou. Danila, então aqui a Atlética tá te presenteando com o squeeze para você tomar Obrigada. sua água. Júlio, também o squeeze aí para você Muito tomar obrigado. sua água. E tá até o suplemento lá, tal, né? Você também, Danila, Sim. praticante de atividade física, eu acho que é muito importante, né? Pra gente que trabalha com o corpo, precisa se cuidar. E até Sim, mesmo pra você que limpeza tá é aí, muito não vai ficar importante. sedentário não, faz alguma atividade, é muito importante. A atividade de vocês já é uma atividade que demanda um pouco mais ali do organismo, do nosso corpo, Sim. né? Tem que ter cuidado, né, Danila? Sim, até porque a gente brinca que a nossa máquina de fazer dinheiro é o nosso próprio corpo mesmo, né? Exatamente. Então a gente tem que. É um trabalho muito puxado. Então, se você não tiver um desenvolvimento muito bom do seu corpo, você acaba se lesionando, né? Fazendo várias coisas, né? Inclusive, agradeço o espaço aqui para mandar um abraço para as meninas lá do Pilates, onde eu faço Pilates Olha, e que musculação lá, que elas me cobraram que era para mandar um abraço para todas elas lá e para os nossos clientes também. Tá aí. E eu sinto muito, viu? Ah, Por não fazer exercício hoje, ela não. Mas eu tenho algumas micro lesãozinhas que nesses dias eu machuquei as costas por puxar uma simples cama. pois é. E isso aí é reflexo da falta de atenção que você não está dando mais com o seu corpo. Quando a gente para, já fica tudo mais difícil, né? A gente Sim. não pode parar. Nosso corpo não pode parar em hipótese alguma. O corpo foi feito para se movimentar. Né? Exatamente. Júlio, Danila, eu agradeço muito a presença de vocês. Você viu como passa rápido aqui no Passa, olha, podcast? a gente nem gosta de conversar. Gente, nosso bate-papo começou antes aqui, ó. Né? Isso que é legal, porque eu absorvi o conhecimento imenso desses dois aqui, que passaram pra gente e vocês aí de casa também. A gente aprendeu bastante aqui o que é esse mundo da limpeza, né? Porque não é uma coisa simples, é uma coisa que envolve muita coisa. E eu agradeço o Júlio, eu agradeço a Danila. E para você aí de casa que não conferiu esse podcast na íntegra, acabando aqui no Instagram, corre lá pro YouTube. A gente vai estar lá no YouTube e aí você pode assistir do começo ao fim, pegar as dicas com esse casal fantástico aqui, a Danila e o Júlio César, da SOS Organização e Limpeza Profissional. Pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no nosso podcast. Já estamos chegando ao fim. E, Júlio, eu queria que você se despedisse nessa câmera aqui. E você também, Danila, despedisse, cada um passasse uma mensagem para o pessoal que está em casa. Eu queria que você começasse, Júlio. Gente, limpeza é uma coisa séria. Tomem cuidado com quem você contrate para fazer a sua obra, porque o seu sonho pode transformar em pesadelo, porque muita coisa, uma pessoa que não tem conhecimento do produto, ela pode estragar o seu sonho. Você, Danila. Eu gostaria de deixar a mensagem para as pessoas que a limpeza, o mercado da limpeza é um mercado muito lucrativo e que as pessoas precisam perder esse preconceito um pouco de que estereotiparem, né? As pessoas profissionais da limpeza são profissionais que não estudam, que não têm opção. Não. A limpeza sempre foi a nossa primeira opção e a gente estuda muito até hoje para fazer uma limpeza eficaz. Perfeito, então. SOS Organização e Limpeza Profissional. Nós agradecemos em nome da toda a técnica aqui do nosso podcast. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vamos despedir do pessoal com a gente? Vamos lá? Nessa câmera do meio aqui, vamos dar um tchau? Vamos lá, Júlia, aproveita aí. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Nosso podcast. Nosso podcast.